Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda. E se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e, em questão de segundos, ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional, é algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro.
Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional. Quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão.
Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda: e se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e, em questão de segundos, ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional. É algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total,
mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional, quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro.
Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda: e se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e, em questão de segundos, ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional, é algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente.
Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional, quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo.
Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final. Algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda: e se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece.
Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e em questão de segundos ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional, é algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional, quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador.
O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir, é sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda: e se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso.
Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e em questão de segundos ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional, é algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido.
É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional. Quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil.
Continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque? Ele decide arriscar A tudo. trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda. E se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e, em questão de segundos, ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional, é algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades. Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo.
Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional. Quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo. Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle.
controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. A trama se passa em um mundo totalmente conectado, onde um simples ataque virtual pode causar uma explosão real, literalmente. Logo de cara, o filme já deixa claro que não está brincando. Um ataque cibernético provoca um acidente em uma usina nuclear na China, e ninguém sabe exatamente quem fez isso ou como. Não há tiros, não há explosões causadas por bombas físicas, mas o estrago é gigantesco. É aí que o filme começa a fazer aquela pergunta incômoda: e se a próxima grande guerra não for com armas, mas com teclados? Nesse cenário surge Nicholas Hathaway, interpretado por Chris Hemsworth, um hacker brilhante, extremamente inteligente, mas que está longe de ser um herói tradicional. Ele não é certinho, não é exemplo de nada e, para piorar, está preso. Só que quando o problema é grande demais, até criminosos se tornam peças valiosas. As autoridades americanas e chinesas, que normalmente não se suportam, se veem obrigadas a trabalhar juntas para rastrear o responsável pelos ataques. E para isso, precisam de alguém que pense como o inimigo. O interessante de Hacker é que ele tenta fugir daquele estereótipo exagerado de filmes sobre tecnologia, onde tudo parece mágica ou impossível. Aqui, o filme se esforça para mostrar que o perigo não está em computadores superfuturistas, mas justamente nos sistemas que já usamos todos os dias. Bancos, bolsas de valores, redes elétricas, semáforos, satélites. Tudo pode ser manipulado por quem sabe onde mexer. Isso deixa a história mais próxima da realidade e, por isso mesmo, mais assustadora. Em uma usina nuclear na China, tudo parece normal, até que um pequeno erro acontece. Um sistema falha, a pressão aumenta, o controle some e, em questão de segundos, ocorre uma explosão. Não é um ataque físico, não é a sabotagem tradicional. É algo muito mais assustador. Alguém mexeu no sistema por fora. Um ataque cibernético que virou um acidente real. Esse momento inicial já deixa claro qual é o tom do filme. Não existe separação entre o mundo digital e o mundo físico. O que acontece na tela de um computador pode matar pessoas de verdade. As autoridades chinesas entram em alerta máximo e começam a investigar o código usado no ataque. E aí surge um detalhe importante: o mesmo tipo de assinatura digital já foi visto antes. Corta para os Estados Unidos. Em uma prisão de segurança máxima, conhecemos Nicholas Hathaway. Ele não aparece como herói, muito menos como alguém carismático. Ele é inteligente, arrogante, confiante demais no próprio talento e totalmente deslocado daquele ambiente. Nicholas é um hacker condenado por crimes digitais, alguém que já cruzou todas as linhas possíveis no mundo virtual. Mas justamente por isso, ele é único. Os investigadores descobrem que o código usado no ataque à usina tem semelhanças com um malware criado anos antes por Nicholas e um antigo colega de faculdade. Isso não significa que ele seja o culpado, mas mostra que quem está por trás do ataque conhece profundamente o mesmo tipo de lógica e estrutura de programação. Em outras palavras, o inimigo pensa como Nicholas. Diante da gravidade da situação, o governo americano aceita algo que normalmente seria impensável: negociar com um criminoso. Nicholas recebe uma proposta simples e ao mesmo tempo arriscada. Ele pode sair temporariamente da prisão, ajudar a rastrear o autor do ataque e, em troca, ter sua pena reduzida. Não é liberdade total, mas é uma chance de respirar fora das grades.
Aqui o filme deixa bem claro que essa libertação não é baseada em confiança. Nicholas sai almejado, escoltado, monitorado o tempo todo. Ele não é visto como aliado, mas como uma ferramenta, alguém útil enquanto funciona. E isso cria uma tensão interessante, porque o espectador sabe que ele é inteligente demais para ser totalmente controlado. Assim que começa a analisar o ataque, Nicholas mostra por que foi escolhido. Ele não olha apenas para o que aconteceu, mas para como aconteceu. Ele entende que o ataque não foi improvisado, foi planejado com calma, usando brechas conhecidas nos sistemas industriais. O vilão não está testando limites, ele já sabe exatamente o que está fazendo. O filme então amplia o cenário. Um novo ataque acontece, agora envolvendo o mercado financeiro. Um simples comando provoca uma manipulação absurda no preço do petróleo, gerando caos financeiro instantâneo. Milhões de dólares evaporam em minutos. Esse segundo ataque confirma algo importante. Não se trata de vandalismo digital. É um plano maior, estratégico e extremamente perigoso. Nesse ponto, chineses e americanos são obrigados a trabalhar juntos, não por confiança mútua, mas por necessidade. Surge uma equipe mista, cheia de desconfiança, diferenças culturais e interesses conflitantes. Nicholas entra nesse grupo como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não é policial, não é agente, não é soldado. Ele é o cara que entende a mente do inimigo. Enquanto isso, o filme começa a mostrar que Nicholas não é apenas cérebro. Ele tem um passado, relações mal resolvidas e uma ligação direta com o código que está sendo usado nos ataques. Isso adiciona uma camada pessoal à investigação. Não é só sobre deter um criminoso desconhecido. É sobre enfrentar alguém que pode conhecer Nicholas melhor do que ele imagina. Depois dos 2 primeiros ataques, fica claro que o vilão não está apenas testando sistemas. Ele está testando pessoas. Testando governos, especialistas e, principalmente, Nicholas. A investigação agora deixa de ser local e se transforma em algo internacional. Quase uma corrida contra o tempo. Cada novo ataque pode significar mortes, colapso econômico ou algo ainda pior. Nicholas passa a trabalhar diretamente com a equipe formada por agentes americanos e chineses. A tensão entre eles é constante. Não existe confiança total. Cada informação é filtrada, cada decisão é discutida com cautela. E no meio disso tudo está Nicholas, alguém que não segue protocolos, não respeita hierarquias e prefere confiar na própria intuição e lógica. Durante a análise dos códigos, Nicholas percebe algo perturbador. O hacker responsável pelos ataques não está apenas copiando ideias, ele está refinando. O malware é limpo, elegante, quase artístico. Isso indica que o vilão não é apenas competente, mas também paciente e extremamente inteligente. Alguém que pensa vários passos à frente e que já prevê as reações das autoridades. A equipe descobre que os ataques fazem parte de um plano financeiro muito maior. Não é só sobre destruir por destruir. É sobre ganhar dinheiro em escala absurda, manipulando mercados, explorando o caos e usando sistemas globais como armas. O mundo inteiro vira um tabuleiro de xadrez digital, e cada país é apenas uma peça. As pistas levam o grupo para fora dos Estados Unidos. A investigação passa por diferentes países, reforçando a ideia de que, no mundo digital, não existem fronteiras. O vilão pode estar fisicamente em um lugar, mas agir em todos ao mesmo tempo. Isso deixa Nicholas inquieto, porque ele entende melhor do que ninguém como esse tipo de mente funciona. Nesse ponto, o filme começa a mostrar um lado mais humano de Nicholas. Ele não é só o gênio arrogante, ele carrega culpa. Culpa por ter criado códigos que agora são usados para causar mortes e destruição. Culpa por perceber que seu passado está diretamente ligado ao presente caótico que o mundo enfrenta. Isso cria um conflito interno interessante. Ele quer parar o vilão, mas também quer provar que não é responsável por tudo isso. A relação entre Nicholas e Lien, uma especialista chinesa em redes, começa a se desenvolver de forma sutil. Não é algo exagerado ou romântico demais. É uma conexão baseada em respeito, inteligência e experiências compartilhadas. Ambos entendem o perigo invisível do mundo digital e sabem que um erro mínimo pode custar caro. Enquanto a equipe corre atrás de pistas, o vilão continua agindo.
Ele antecipa movimentos, apaga rastros e deixa armadilhas digitais pelo caminho. Cada tentativa de captura parece empurrar o inimigo para mais longe. Isso gera uma sensação constante de frustração. Não importa o quanto eles avancem, sempre parece tarde demais. A caçada também começa a sair do mundo virtual. O perigo agora é físico. Nicholas percebe que para deter alguém como aquele hacker, não basta ficar atrás de uma tela. É preciso se expor, arriscar e entrar no território do inimigo. E isso o coloca em uma posição delicada, porque ele não tem o treinamento de um agente de campo. Ele é um cérebro em um jogo que exige corpo e sangue frio. Depois de tanta perseguição, pistas falsas e ataques em cadeia, Nicholas Hathaway finalmente começa a enxergar o desenho completo do plano do vilão. Já não se trata apenas de dinheiro ou caos momentâneo. O que está em jogo é controle. Controle sobre sistemas, mercados e principalmente sobre pessoas. Quem domina o código certo pode dobrar governos sem disparar um único tiro. As investigações levam a equipe até a Ásia, onde as últimas movimentações do hacker começam a fazer sentido. Nicholas percebe que o vilão está preparando o golpe final, algo grande o suficiente para garantir uma fortuna absurda e desaparecer do mapa digital para sempre. Não haverá segunda chance. Se falharem agora, o responsável simplesmente some, deixando o mundo com as consequências. Nesse ponto, a confiança dentro da equipe começa a ruir. Há segredos, interesses políticos e decisões tomadas pelas costas. Nicholas entende que está sendo usado novamente. Quando deixar de ser útil, voltará direto para a prisão. Isso o coloca diante de uma escolha difícil: continuar seguindo ordens ou agir por conta própria para realmente impedir o ataque. Ele decide arriscar tudo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.